Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os neolíticos, né? Eu sou o professor Rafael Montenegro, né? Estamos aqui com o nosso canal passando algumas dicas muito importantes sobre história geral, história do Brasil, então acompanhe. Inclusive aí embaixo tem um link da nossa aula sobre os paleolíticos, né? Muito boa, muito importante, até mesmo para a gente entender essa aula sobre os neolíticos agora. Acompanhados aqui do nosso colega Heródoto, né? Faremos com certeza uma excelente aula. Bom, período neolítico, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o homem saiu do momento que foi chamado de pedra lascada para o momento chamado de pedra polida. Um momento onde houve a sedentarização do ser humano. Mas antes de falar um pouco sobre essa sedentarização, que eu acho que é o aspecto mais importante da gente entender desse momento, é importante a gente saber o que aconteceu no mundo para que fez com que essas consequências acontecessem, né? Primeiro, estávamos saindo, enquanto globo, de uma era glacial, a famosa Era do Gelo, como vocês bem assistiram em vários filmes, né? Era do Gelo 1, Era do Gelo 2, Era do Gelo 3, filmes excelentes. 10.000 a.C., também acho bem interessante, que tratam justamente desse momento. Então é um momento onde o planeta Terra está passando por mudanças, transformações, onde está acabando uma era glacial. E com isso as temperaturas vão aumentar. O oceano vai aumentar a quantidade de água, né? O planeta vai acabar ficando mais propício para o próprio desenvolvimento da agricultura. Então esse ser humano que está vivendo essa mudança no planeta Terra, ele vai começar a se fixar em locais quentes e próximo a rios, né? Porque é muito necessário para esse desenvolvimento da agricultura os rios. Então, esse ser humano acaba se localizando próximo a um rio, basta ver as grandes civilizações todas surgindo próximo a rios, como a gente vai ver nas próximas aulas, e com isso o homem se sedentariza, ele se fixa num local, onde nesse local ele vai ter uma agricultura inicial, bem primordial, né, onde muitas vezes ele vai jogar sementes naquele local e dali vai nascer um primeiro cultivo, né, de cereais, de tubérculos, né, raízes, enfim. Só que detalhe importante, o homem se domesticou, não foi apenas o domínio da domesticação dos vegetais com a agricultura e dos animais com a pecuária, né? Os animais também foram dominados, mas o homem mesmo se domesticou. É a partir de então que vai surgir as primeiras regras sociais, vai surgir a ideia de família, vai surgir a ideia de onde o ser humano vai, de certa forma, dominar seus instintos, né? Aquele instinto que faz com que ele não seja domesticado, viva uma vida selvagem, como de certa forma os paleolíticos se caracterizavam, né? Apenas buscando uma sobrevivência através da caça, da coleta, mas agora não, agora tem um novo sentimento. É um sentimento onde vai surgir as primeiras famílias, as primeiras relações amorosas nesse sentido. Esses núcleos familiares vão surgir nessas primeiras aldeias sedentarizadas, fixas numa região, né? Lembrando que a ideia do sedentário é um homem que não necessita mais daquele nomadismo, não necessita mais ficar vagando atrás da sua caça e da sua coleta. Por quê? Porque ele vai ter tudo isso no seu território. E isso veio através da agricultura, como a gente estava comentando, e através também da criação de animais, da domesticação de animais. Dentre esses animais, os primeiros foram as cabras, né, os dromedários, o cachorro, que foi muito importante para a proteção da aldeia, como para ajudar nas caças que eles continuavam fazendo, óbvio, né? Mas tudo isso foi se juntando para surgir esses agrupamentos humanos fixos em um local. Agora, um ponto importante da gente destacar também é o desenvolvimento da cerâmica. Por que o desenvolvimento da cerâmica? Porque o desenvolvimento da cerâmica ele vai permitir que essa sedentarização se concretizasse. Primeiro porque ele vai poder armazenar água. Imagina só, se você quer se sedentarizar, mas tem que ficar sempre dependendo de ir até um rio para beber água, ou os próprios alimentos que precisavam ser armazenados, entende? Então a cerâmica ela permitiu que o homem armazenasse a água.
e transportasse essa água, outro ponto muito importante. E não só a água, como os alimentos, né? Protegir os alimentos de pragas e fazer com que eles fossem bem acondicionados. Então isso foi um ponto fundamental para esse momento neolítico. Claro que vale lembrar as ferramentas como a enxada, ferramentas bem rudimentares, mas que são essenciais para o desenvolvimento da agricultura, né? Depois vai surgir o arado, depois vão surgir ferramentas ainda mais sofisticadas, mas que são ferramentas muito importantes. Lembrar que nesse momento também foi um momento onde houve o desenvolvimento dos metais, né? A descoberta desse novo item que foi muito importante, principalmente para a resistência das ferramentas como um todo. Então, formam-se essas primeiras aldeias, já com núcleos religiosos, com essa ideia familiar, começa a surgir essas primeiras formações sociais, né? E o crescimento dessa aldeia faz com que surjam as primeiras e pequenas cidades. Aí é um esquema interessante para a gente ver até onde vai se encaixar nas antigas civilizações. Por quê? Porque essas aldeias crescendo a sua população, agora eles vão precisar ter uma especialidade maior, cada integrante dessa aldeia. Enquanto que a primeira divisão do trabalho foi entre o sexo, praticamente, homens faziam tais atividades e mulheres tais atividades, geralmente os homens se dedicavam à caça, à coleta, à construção, à pesca, e as mulheres à criação dos animais, a cuidar dessa aldeia. Agora você vai ter uma divisão mais específica ainda, que vão surgir os ofícios. Então, aquele sujeito vai ficar responsável apenas pela construção. Aquele outro vai se especializar como ferreiro, né? Vai saber dominar os metais. Aquele outro vai ser um agricultor. O outro vai trabalhar com a pesca. O outro vai trabalhar com... Enfim, você vai ter um surgimento de vários ofícios dentro dessa cidade que começa a surgir. E aí um ponto interessante, como é que eu conecto um ser humano a outro dentro dessa aldeia, onde cada um tem seu ofício e cada um se dedica naquela sua ocupação? Nasce o comércio. Então o comércio ele vai nascer através dessa necessidade da conexão dessa cidade inicial, né, dessa primeira cidade, para poder fazer com que todos estejam abastecidos e tenham suas necessidades supridas, né? Isso é o berço da sociedade, né? Você tem os ofícios, agora você tem o comércio e agora você tem algo muito importante que vai surgir também e que vai ter uma grande força, que é o poder, o governo, né? Um poder político, digamos assim. Apesar desse termo político ainda não ter se desenvolvido nesse momento, mas surge essa noção. E geralmente esse poder, esse mando que vai existir dentro de uma sociedade pequena, dessas primeiras aldeias neolíticas, ele vai surgir ou de forma carismática, onde dentre os habitantes daquele lugar vai ter alguém que tem um carisma maior, que tem um contato maior com as pessoas, e esse, por fim, vai chegar a governar. Pode ser através da força, que é outro elemento muito corriqueiro nessas primeiras cidades, né? E através da força, por quê? Porque aquele é o guerreiro mais forte, é o guerreiro que tem mais poder, poder físico mesmo, né? Da guerra, dos conflitos. Ele se sobressai aos demais e ele acaba sendo esse poder central. Ou o que muitas vezes acontecia também eram grupos, conselhos de anciãos, de sábios, que se reuniam e tomavam as decisões dessas aldeias, né, dessas primeiras cidades. Então aí você tem uma conexão de um processo de desenvolvimento humano bem inicial e que a partir de todo esse desenvolvimento vão surgir as primeiras civilizações, né? Então o que nós vamos abordar nas próximas aulas é justamente Egito, a Mesopotâmia, os hindus, os chineses, vão vir desse primeiro surgimento, dessa primeira organização humana, né, que vai se desenvolver, vai crescer, e a partir daí começa a surgir essas civilizações, né? Tranquilo? Então, para não esquecer, neolíticos, sedentarização humana, agricultura, pecuária, metais, cerâmica, surge o núcleo familiar, esse núcleo onde você vai ter
aí é um outro ponto importante, onde você vai ter moral, as regras sociais, de certa forma onde vão surgir os primeiros códigos de convivência, né? Vale lembrar o Código de Hammurabi, né, que vai surgir dessas leis costumeiras, né, mas começa a surgir essa necessidade, né? Então essa organização social vai necessitar então depois da divisão dos ofícios, né? Cada um vai se ocupar de um ofício para conectar tudo isso com o comércio, e o que vai se sobrepor a tudo isso, o poder que vai vir a dar nascimento a um governo, né? Naquela aldeia neolítica. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado e até a próxima.